gente, como assim? É possível isso, viver de música na internet, no conforto da minha casa? Aí um dia eu falei, gente, eu só vou saber se é possível se eu chamar o Samuel. E aí, graças a Deus, eu chamei, porque foi o chamado que mudou a minha vida, assim. Eu sempre fui cantora, eu sou compositora também, e eu sempre dei aula de técnica vocal. Minha realidade sempre foi relacionada à música. Eu sou formada em Direito, mas a música sempre me chamou e eu atendi. Em 2019, eu atendi o maior chamado que eu tive, que foi o The Voice Brasil 2019. Eu representei Lulu Santos até as quartas de final do The Voice. Foi um sonho que eu realizei. E é ali que eu entendi que a música era meu caminho, era meu propósito e era isso que eu ia seguir. Eu me mudei para São Paulo em 2021 para produzir meu trabalho autoral. Continuei dando aulas de técnica vocal, produzindo minhas músicas, lançando as músicas. Eu tive um momento na minha vida que eu tive 25 alunas de técnica vocal e fazia show, e fazia casamento e eventos e não dava o giro financeiro. Eu amava dar aula de técnica vocal, mas que as aulas elas eram para os outros artistas e eu comecei a me questionar o que eu fazia pela Paula artista, o que eu fazia pela minha arte, como que eu estava tratando a minha arte. Eu falei, eu também quero essa relação. Eu cuido de tantos cantores com a voz deles e eu quero também ter uma relação com o meu público. Foi um momento que eu senti que eu tinha que mudar a minha caminhada e as lives elas chegaram no momento mais certo possível, assim. Eu acompanhava o Samuel Soldi pelas redes sociais, eu via aqueles vídeos e eu falava, gente, como assim? É possível isso, viver de música na internet, no conforto da minha casa? Aí um dia eu falei, gente, eu só vou saber se é possível se eu chamar o Samuel. E aí, graças a Deus, eu chamei, porque foi o chamado que mudou a minha vida, assim. E aí eu entrei já agenciada pela Lifestyle em junho de 2023, e ali a minha vida mudou completamente. Foi ali que realmente o meu propósito fez mais sentido, assim, dentro de mim. Então, desde 2023 eu comecei com as lives, mas a minha vida sempre foi música. Eu sempre toquei em barzinho, estudei técnica vocal desde os 8 anos de idade, eu canto em barzinho desde os 11 anos. O The Voice foi minha virada de chave, assim, como carreira, e ele foi o momento que fez eu me entender como artista mesmo, para o que eu vivo hoje nas lives. Então, viver de arte e poder dizer que eu banco a minha vida com a minha arte é muito grandioso, assim, e as lives me possibilitam isso, e eu posso falar para as pessoas, quando a gente vai na fila de qualquer coisa, que fala, você faz o quê? Eu sou cantora. Cantar é a minha vida, é meu trabalho, é minha fonte de renda principal. Eu não vou chorar, gente. Não vou chorar. Eu costumo dizer que a parte financeira das lives é a menor delas. E por mais que ela seja enorme, eu acho que a Paula pequenininha, ela sempre sonhou em tocar pessoas na caminhada. E eu falo que assim, eu subi no palco do The Voice Brasil, que foi uma das coisas mais grandiosas que eu já fiz na minha vida, e não se compara a tudo que eu vivi nas lives. As pessoas que eu encontrei nas lives, a caminhada que eu tenho nas lives, o time que eu tenho, são pessoas que acreditam na minha arte e na minha verdade, e elas estão comigo pelo meu propósito, assim. Então, a parte financeira, que é gigantesca, é a menor parte dentro da carreira de um artista, porque as lives elas tornaram esse processo, que é um processo infinito, porque ser artista é sempre uma redescoberta, nunca vai ter um fim, você não tem um início, meio e fim do artista, é um início e um processo eterno. E eu sou apaixonada por esse processo cada vez mais por conta das lives das pessoas que cruzaram meu caminho, assim. E hoje eu agencio cantores dentro da Lifestyle, eu tenho uma base com mais de 100 cantores e é muito lindo ver o olho deles brilhando da mesma forma que o meu olho brilhou. Então hoje, além de eu querer ter sucesso na minha carreira, eu quero os meus filhos conquistando o mundo deles nas lives também. O primeiro de tudo é você entender que a arte ela é sempre um processo e que nesse processo a gente vai ser testado muitas vezes justamente para a gente entender se esse realmente é o nosso propósito. E por mais que seja muito legal viver de música, é um trabalho como qualquer outro trabalho. Então você não vai ter recompensa fácil. Trabalhar com música é um trabalho muito gratificante, mas é um trabalho que tem muita energia, muita vontade e você tem que querer muito. Então, lembre sempre o seu propósito, antes do financeiro ou antes de qualquer outra coisa. Você é artista porque você foi escolhido pela música. Você não escolheu a arte, ela te escolhe primeiro. Então, você tem um propósito muito maior do que o financeiro e sempre que você tiver isso na sua cabeça, você pode cair, você pode levantar, você pode cair de novo, mas você nunca vai largar a mão porque a música vai te chamar. Em todos os momentos da sua vida, a música vai te buscar.